Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Se é a primeira vez que você está com a gente, então seja bem-vindo. Nós, todas as quintas, estamos fazendo um podcast e estamos estudando 1 João. Se você nunca assistiu, é só entrar em nosso canal, Raul Nogueira Canal no YouTube. Entra, se inscreve, toca o sininho, como o pessoal fala, e vai no playlist. E aí procura lá a parte de o Senhor Jesus realmente falando em 1 João, né? Através do nosso irmão João. João fala a respeito do verbo, né? No princípio era o verbo, né? E esse verbo é Jesus, e você vai realmente ficar muito impactado com os podcasts que nós já fizemos. Muitas pessoas têm comentado a respeito disso. E nós estamos caminhando já, vamos na próxima semana, lá no capítulo 5, não é? Mas olha, eu aconselho você a entrar lá, tá? Porque realmente todas as pessoas que têm assistido têm realmente sido impactados e têm repensado em muitos valores, tá bem? Bom, aproveitando, toda quarta-feira e toda sexta-feira nós estamos ao vivo no Face, 18h30. Na quarta, um assunto esporádico. Na sexta, nós estamos falando sobre escatologia em Daniel. E, mesma coisa, se você nunca assistiu, entra também lá no nosso canal e procure no playlist Escatologia em Daniel. E você também vai ser muito impactado. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós não vamos estar continuando a série e vamos estar fazendo uma entrevista com uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos. Ele era garoto, viu? E nós temos o privilégio hoje de estar com o pastor Maurício. E ele é um dos pastores da Igreja Batista Nova Aliança, igreja que eu tive a felicidade de estar junto com o Bill Moore e Calvin, isso há 34 anos atrás, se não me engano. Começamos, era uma casinha pequena, uma casa exatamente um centro de aconselhamento, que é o assunto que nós vamos estar tratando hoje. E aí eu trabalhava na Unicamp, mais uma outra equipe, e as pessoas foram se convertendo, foram vindo, a coisa cresceu, fomos para uma outra casa, depois para uma outra casa maior, até que chegou o momento que nós tínhamos que comprar ou alugar algo que nós não tínhamos condições. E essa minha esposa amada falou, poxa, e se a gente perguntar lá no seminário presbiteriano? Eles não fazem nada no sábado e domingo, não é? E fomos. E Deus abre portas, né? Porque exatamente o Deão, o responsável pelo seminário, é Paulo Bronzelli. Ele era simplesmente filho de um membro da nossa igreja, lá em São Paulo. Imagina. Maria Bronzelli. Então, a Igreja Batista Nova Aliança ficou dentro do seminário presbiteriano, acho que 5 anos, se não me falha a memória. 7 anos. 7 anos, 7 anos, uau. Então, queridos, são coisas que Deus faz, tá bem? Bem, nós vamos primeiro apresentar o pessoal. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito do que você faz. Ok, Maurício, casado com Flávia, pai de 3 filhas, a Clara, a Elise e a Júlia. E conheci o Senhor Jesus em 90, 91. E nós ficamos trabalhando ali na igreja Batista Nova Aliança. Então, a igreja, estou lá desde a minha conversão. Nunca saímos de lá, só para servir o Senhor 3 anos como missionários entre os Yanomami, em Roraima. E em 2006 retornamos também. E estamos aí. Amém. Né? Muito bom. É um privilégio você estar com a gente. E vamos estar aí batendo um bom papo hoje, né? Sim. E aí, Marcos, Olá. o que me conta? Bom, é um prazer estar aqui junto com o pastor Petit, né? O pastor Maurício. Sim. E nessa parte de aconselhamento, eu vejo que ele é muito competente, assim, né? Nessa área, né? Então, eu espero que
seja uma conversa bem legal aí de aprendizado, né? E os negócios, como é que são? Então, a gente pegou um novo cliente aí na parte de advocacia, né? É. E a gente basicamente falou para ele que ele teria que construir uma página que ele chama página de vendas para ele começar a vender mais, né? Ser conhecido. Ser mais conhecido, né? Então estamos aí prospectando e Tá bom. novos clientes. Muito bem. Para entrar em contato com você, como é que é? É o 11 94723 1984. Tá, já. Tem outro telefone, só esse? Tem o 19 98 25 25 965. Tá bom. E a amada esposa, que me conta? Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, né? De novo. É um presente de Deus, né? Que nos deu assim, né? De graça, né? Estamos aqui estudando, tendo o privilégio de estudar a palavra de Deus, versículo a versículo, né? Com vocês. E hoje, né? Tendo o prazer de receber o Maurício, porque é como se fosse um filho para nós, né? Nosso filho. Sim. E nós o conhecemos quando ele se converteu lá na igreja BNA. E foi maravilhoso, assim, o tempo que estivemos juntos, né? E hoje ele é casado, tem 3 filhas, é um servo de Deus, maravilhoso, né? E agora conselheiro, né? Cristão. Então, é um prazer tê-lo Amém, aqui. amém. Eu gostaria, antes de mais nada, esse livro é o meu livro de cabeceira, ok? Minha formação na área de aconselhamento, li outros livros, claro, mas esse aqui é a base. E tem a parte teórica também, que é o Conselheiro Capaz, e do Jay Adams. Ele é o pai na área de aconselhamento. Sim. E nós realmente admiramos muito porque ele não inventou nada. Nada. Ele simplesmente começou a detectar na palavra de Deus vamos dizer, as ferramentas necessárias para transformar pessoas através da palavra. Então, eu sou alguém, e creio que o Maurício concorda comigo, alguém que usa somente a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus ela pode realmente mudar a vida. Eu quero, antes de começar, ler Salmo. E Salmo, sim. Eu já tinha deixado arrumada, a Graça desmontou, mas tudo bem. Ela Fui queria ajudar, facilitar, atrapalhei. ela queria facilitar a minha vida, mas muito bem. Se eventualmente você tiver com uma Bíblia na mão, abra comigo em Salmo capítulo 1. Entenda o seguinte: nós, quando nascemos de novo, nós nascemos mortos espiritualmente. Estamos debaixo da lei do pecado e da morte. Ok? Romanos 8, 1 e 2. Então, a única forma de nós mudarmos tudo, transformar, ser nova criatura, é quando nós entendemos que somos pecadores, nos arrependemos e convidamos Cristo para entrar em nossas vidas. Quando isso acontece, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito de Deus passa a habitar em nós. É óbvio que, se você tem Deus na sua vida, se a palavra de Deus é teu alimento e você aplica essa palavra, vai necessariamente haver transformações. Sim. Mas, infelizmente, tem pessoas que não crescem. Tem pessoas que não mergulham na palavra. Eu sempre falo, mergulhe na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. E esse salmo está falando para aqueles que, eventualmente, conhecem Deus, mas não têm uma intimidade com Ele. Fica na superficialidade. Estou falando de crente, não estou falando de incrédulo não, porque o incrédulo não sabe nada, mas estou falando de alguém que realmente teve realmente um encontro verdadeiro. E aqui em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, ou seja, tremendamente feliz, né? Bem-aventurado o homem que não anda. Anda é caminhar constante, não é algo esporádico. Não anda no conselho dos ímpios. Então você tem que estar se perguntando: nessa minha caminhada como crente, eu estou andando no conselho dos ímpios ou no conselho bíblico? Então ele fala: não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que aqui no hebraico existe uma ilustração muito interessante quando ele fala de caminhar, de se deter no caminho dos ímpios, não é? É como se tivesse uma bota de alguém que é ímpio e que caminha, e você enfiasse os seus pés nessa bota para caminhar exatamente como ele caminha. É horrível, não é? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, não é uma árvore que nasceu esporadicamente, é uma árvore plantada, ok? Então, se foi uma árvore plantada, alguém plantou. Não foi algo que nasceu espontaneamente, certo? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E qual seria o resultado de alguém que realmente está meditando na palavra de Deus dessa forma? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, aqueles que não levam Deus em conta, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, os que não conhecem o Senhor, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E também quero que você leia Salmo 19 comigo, só um versículo, ok? Salmo 19 faz uma afirmação. Não, eu gostaria, depois eu falo sobre essa passagem. Antes disso, vamos conversar com o pastor, porque depois eu quero fazer essa afirmação. Num determinado momento, eu quero fazer essa afirmação. Depois eu leio para vocês, tá bom? Meu jovem, por que você realmente crê que a palavra de Deus, se é que você crê, não é? Realmente é capaz de libertar pessoas e fazer com que o mundo interior de uma pessoa seja transformado? Muito bem. Bom, a gente... Acho que a base para isso é o que a própria palavra diz, né? Em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, uhum, versículo 16, 17. É um trecho, 2 Timóteo 3, 16, 17, é um trecho clássico, né? Muito conhecido no contexto, muito usado no contexto de aconselhamento bíblico, justamente para mostrar que é a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, que tem o papel, né, e o poder de transformar uma pessoa. Na verdade, o versículo 17 aqui não deixa de ser um paralelo com o Salmo 1 que você acabou de ler. Sim. Né? Que o bem-aventurado lá, aquele que vai ser bem-sucedido, na verdade, é um paralelo ao versículo 17. Né? Então, o versículo 16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, ela tem esse papel na vida de uma pessoa, né? Ensinar, como nós somos pecadores. Mas o pessoal anda falando que a escritura, aqui nesse versículo 16, diz: toda escritura é inspirada por Deus. Mas tem gente aí dizendo que a Bíblia é uma parte da verdade, precisa ser mudada, precisa ser atualizada. Isso, então. Até o fato de você ter mencionado J. Adams, né? É interessante porque ele foi um homem usado por Deus para resgatar, para mostrar como, né, de forma muito prática, aplicando a vida das pessoas, né, as não cristãs, através do Evangelho, trazê-las para Cristo, e as que já estavam em Cristo,
mostrar que a suficiência da Escritura e somente ela é capaz de atingir o nível mais profundo do ser humano, que a Bíblia chama de coração, né? Que tem a ver com a sua mente, tem a ver com a sua parte interior, da onde surge, o Senhor Jesus falou, né? Que é dali que surge toda a nossa vida. Sejam as coisas, pode dar o fruto bom ou pode dar o fruto ruim, dependendo daquela raiz que se encontra no nosso coração, nosso ser verdadeiro. Então, ele foi um homem usado por Deus porque a igreja tinha entregue, né, em algum momento, para o mundo secular, o papel de cuidar das ovelhas do Senhor. Né? Isso gerou gerações de pessoas que começaram a duvidar, né, botar em xeque, questionar justamente o papel da palavra de Deus, palavra viva, capaz de transformar qualquer pessoa que o conhece e aplica, né, na sua vida, como está aqui, né? Ela nos ensina, como nós somos pecadores, nós muitas vezes não acreditamos e praticamos aquele ensino, então a palavra mesmo nos repreende, né? Ela mostra onde está errado, ela também corrige, então ela mostra como acertar e ela nos educa, mostra ter um estilo de vida que continua em crescimento, né? Que, para quê? No versículo 17, a fim de que o homem de Deus, né? O homem aqui no sentido genérico pode ser homem ou mulher, né? Também, quem anda com Deus, né? Seja perfeito, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda a obra, para toda a vida cristã que Deus preparou para aquela pessoa. Que no final a gente sabe que qual é o alvo. O alvo da vida cristã é que cada cristão seja refeito totalmente à imagem do modelo perfeito, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, é para isso que a Bíblia ela vai ser usada na nossa vida. Né? Então, ela é suficiente para isso. Só ela possui em si mesma essa ferramenta. Porque a palavra é do Deus Criador que nos fez e sabe, né, o que nós realmente precisamos, onde nós devemos chegar para alcançarmos o propósito que Ele preparou para a nossa vida. Quer dizer que essa conversa que de vez em quando eu ouço em alguns podcasts, tal, que a igreja está desatualizada, precisa fazer uma mudança na Bíblia, não é? Tirar alguma coisa, colocar outra. Na sua opinião, isso não procede? Isso na verdade já foi feito, né? Isso já foi feito fazendo. Por séculos e séculos estão fazendo isso. E a palavra permanece, né? A palavra permanece, ela é o caminho para a gente andar, para viver, para ser transformado. Então, na verdade, a gente percebe o tempo todo na história uma luta, que é a luta entre colocar o homem como centro da sua vida e explicar tudo o que acontece, versus Deus ser o centro da vida e explicar tudo o que acontece. Então, as pessoas precisam escolher. Infelizmente, a igreja, muito da igreja, tem ido para esse caminho de achar que o homem é a referência e ele sabe, ele tem em si mesmo o poder de mudar a sua vida, de realmente atingir as necessidades que ele determina para si mesmo. Isso é um caminho, é o caminho do ímpio, que lá em Salmo 1, né? Sim. Mas o caminho de Deus é diferente. Deus como centro, Ele como Criador, Ele que define o que nós realmente precisamos e Ele que nos transforma. Então, os cristãos precisam escolher, né? E eles estão escolhendo, na verdade, toda vez que há um questionamento, onde Deus fala que a escritura dele é suficiente e de maneira total, assim, superior a qualquer teoria humana, e eu não adoto isso, já estou escolhendo, então eu estou colocando o ser humano como centro e não Deus. Estou falando que Deus não está falando a verdade. Se eu falar que a Bíblia é parte da verdade, como é que eu vou saber qual que é? Qual que eu vou estar escolhendo segundo o que me interessa, né? Muito bem, então, eu ia ler no início o Salmo 19, mas vou ler agora porque você fez uma afirmação que nós encontramos. Salmo 19 é muito interessante, porque dos versículos de 1 a 6, ele está falando da criação, que segue vamos dizer, o plano de Deus para o sol, para as estrelas, enfim, para tudo, não é? Sem mudar. Então, está lá. Quando chega no versículo 7, nós encontramos uma afirmação que vem de encontro ao que você falou. E essa não é um pode ser,
é uma afirmação. Então, eu quero que você fale depois um pouco sobre isso. E o que se encontra no versículo 7? A lei, ou seja, a palavra do Senhor, é perfeita e restaura a alma. É uma afirmação. Não está dizendo pode ser, é possível. Não. Ele está dizendo bem claro. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a palavra de Deus chega a abrir a mente e esclarecer muitas coisas. E ele vem tratando de uma série de coisas que seria importante àqueles que estão ouvindo o podcast dar uma boa meditada dos versículos 8 em diante. Mas o segredo é o versículo 13. Quando é que o versículo 7 não funciona? Quando você, meu irmão, está no controle. Quando o seu ego está comandando a sua vida. Aí não funciona mesmo. Então ele fala no versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Dos versículos de 1 a 6, ele está falando de coisas que foram criadas, que são impessoais e que não podem tomar a decisão só dizer hoje eu não vou brilhar. Né? Mas aqui ele não mudou assim, de assunto, não, o assunto continua. Ele só está dizendo agora que, diferente das coisas criadas, nós temos a liberdade de dizer sim ou não para algumas coisas. E se eu estou no centro, se eu é que comando a minha vida, a soberba está realmente no comando, é óbvio que eu não vou aceitar o que a palavra fala, porque ela me confronta. Sim. Então eu quero que você comente um pouco essa afirmação, que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Então, eu creio que para a gente entender a necessidade, né, há uma afirmação, a palavra de Deus ela é perfeita, né, ela tem essa função, esse papel, porque ela é um padrão vindo de um Deus perfeito, o Deus criador do ser humano. E o que a gente vê é porque a necessidade de restaurar a alma, né? Porque o ser humano ele está tentando se convencer de que está tudo bem. Então ele está ou está tudo bem, né? Ele vai tentar convencer a si mesmo e a todos, ou não está tudo bem, ele vai tentar achar em si mesmo ou nas coisas ao redor uma resposta, uma restauração, porque ele sente muitas vezes, né? Ele vive, ele sofre, percebe, né? Não é difícil a gente perceber que o mundo que a gente vive não é um mundo onde está tudo bem. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, se não está tudo bem, e Deus está falando que a sua palavra restaura a alma, e as coisas não estão tudo bem, não porque elas, como você falou, a parte de 1 a 6 da criação de Deus, né? A gente não tem o controle sobre o que acontece ali. Mas e a nossa alma? Né? Será que eu tenho algum papel nisso? Por que precisa ser restaurada? Então, eu creio que a gente, quando vai para Gênesis 3, ali a gente tem, nos capítulos iniciais de Gênesis, inclusive se esse questionamento que você falou antes, né, do questionando da Bíblia, a sua autoridade, quem faz isso sabe que os primeiros capítulos de Gênesis, se eles são questionados e descartados, então todo o resto não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, quando Deus propõe uma vida para o ser humano, cria o ser humano, coloca numa situação perfeita de vida, num relacionamento perfeito com Deus, e dá uma ordem, né, que o homem deveria obedecer para permanecer nesse estado de perfeita comunhão, perfeita vida que Deus planejou para ele tem uma escolha. A gente sabe disso. Sim. E, infelizmente, a sua escolha, o uso da sua liberdade foi em questionar, bom, não é bem assim. Então, o que Deus tinha falado, né, como você afirmou em Salmo 19, a lei do Senhor é assim, a sua palavra é a verdade, é perfeita. Se aquilo for seguido, ótimo. Mas o homem decidiu questionar, né, numa proposta vindo de outro ser,
Falou Esse assim, seria o conselho, O o outro segundo conselho- conselheiro. né? O isso, o segundo primeiro conselheiro. conselho foi, siga a palavra. Sim. Mas o segundo foi, não precisa seguir. Vamos em você, vamos ver as suas impressões, né? Por isso que Você pode ser igual a ele. isso, não precisa se submeter àquele conselho, né? A gente pode criar um outro, um paralelo, Uhum. né? Para justamente, e essa foi a tentação, né? Por isso que no versículo 6, Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, que ela fez? Ela desobedeceu e deu ao homem que também estava ali e ele comeu. O E a interessante, partir- só para que eu sempre gosto de ressaltar, a desobediência foi uma consequência da incredulidade. Isso. Não creu na palavra do Senhor que dizia, certamente morrerás, e ela vem e responde, pode ser que a gente morra. É Sim. possível. Né? Tudo Quem bem. sabe? Não é muito certo. E o que é interessante é que depois daquela decisão de desobedecer, aí a gente vê a primeira necessidade de restaurar a alma. Porque antes disso, o homem não precisava se preocupar. Ele estava vivendo de maneira também perfeita com o seu Criador. Uhum. Agora, né, no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim Meio pela jardim. viração do dia, isso era algo comum Sim. entre eles todo dia, Uhum. esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E quando a gente vai vendo esse diálogo entre Deus e o homem vai apresentar medo, ou seja, todas as coisas, ali é o embrião, né, tudo que acontece na nossa alma Uma coisa hoje. que eu Sim. sempre chamo a atenção é que foi feito ali o primeiro ato religioso da história. Sim. Eles se cobrem com folhas de parreira, né? Isso. Tentando de alguma forma cobrir o pecado. Mas não adiantou nada. Nada. O homem, a partir daquele momento, ele tinha medo. Ele não tinha mais como permanecer de maneira justa, de maneira em pé, com um relacionamento aberto com Deus. Sim. Então, a sua alma começou a se desfacelar ali. Né? E em Salmo 19 mostra assim, é a palavra de Deus Que restaura. que vai restaurar a alma. Muito bom. Marcos, alguma pergunta? Não, eu queria comentar que realmente para o aconselhamento funcione, que é o que vocês estão falando até agora, você precisa crer na palavra de Deus. Sim. Se ela não for a verdade para você, se você... pode ser que tenha algumas coisas certas, etc. Não vai funcionar Lógico. o aconselhamento. Você tem que realmente crer e de que realmente Que ela é ela verdade. é a palavra infalível, né? Imutável, que não pode tirar nem pôr. Né? Graça, algum comentário? Então, eu queria comentar sobre o livro também, de Adams, porque a gente, no começo, a gente via muitas pessoas com problemas na igreja. E, geralmente, não tinha como ajudá-las, né? Então, nós descobrimos esse livro, de Adams, né? O Conselheiro Capaz. Uhum. Tem o E o manual. manual Esse do é o manual, conselheiro, né? né? Tem Então, outro. Um é a parte teórica. sim, E, olha, pessoal, isso aqui deveria estar na sua cabeceira. sim, Também, se você é cristão, sim, se você realmente crê na palavra, É você tinha que estar maravilhoso com os dois. este livro. A parte teórica, que é o Conselheiro Capaz, onde ele vai mostrar o contraste Sim. em algo que eu ainda vou falar com o Maurício, Sim, e também o que a palavra faz. sim, E o manual seria a parte prática, Sim. ok? Eu dei muitos cursos dentro do seminário em cima do Desse manual do livro, conselheiro, né? Mostrando de maneira prática como realmente o senhor trabalha na vida das pessoas. Sim. Mas continua. E então nós compramos o livro e lemos, né? E assim, foi muito impressionante porque este homem, ele entrou numa clínica, ele tirou todos os doentes, né? Que estavam ali psicologicamente e todos foram curados. E tem um caso aí que me marcou muito, foi muito interessante. Tinha um rapaz que estava na clínica, ele ficou catatônico. Ele não falava, ele nem mexia os olhos. Ele ficou assim, todo o tempo catatônico. Aí o Diadas falou assim, tem alguma coisa, né, na vida de vocês que te preocupa e que você está escondendo? Ele piscou o olho. Ele só fez assim. Ele falou, o problema está aí. Né? Aí o Diadas foi questioná-lo, o que se passa na sua vida? Aí ele começou a se abrir. Aí ele começou a falar, ele falou, eu gostava muito de teatro e eu falava para meus pais que eu ia para a faculdade, eu ia para o teatro. E
E chegou, né, o dia de eu me formar, não tinha formatura. Aí eu dei essa desculpa de eu estou doente, então ninguém pode me cobrar, né? Então eles me colocaram numa clínica e hoje eu estou aqui, né? Aí ele foi curado e, né, então teve todo um desdobramento, né? E assim, achei muito interessante, porque assim, o remédio é bom, né? Quando a pessoa está em crise, é muito bom ele tomar, porque para ele sair daquela crise, né? Mas assim, ele precisa ser curado, né, espiritualmente, porque quando o homem caiu, veio o pecado, né? Então, que nem fala lá em Salmo 19. A gente lia muito esse salmo, a gente não entendia. Falei, poxa, de repente fala da natureza, de repente fala do homem, né? E assim, depois Deus assim, foi esclarecendo para a gente, então, por quê? Por que que o sol brilha? Né? Por que que a lua todos os dias está lá, as estrelas? Porque o mar está sempre lá, ele, né, ele colocou termos para o mar. Então, assim, tudo obedece. Deus Né? estabeleceu para Eles não têm estabelecer. vontade, mas o homem, Deus criou com livre-arbítrio. Né? Então, ele pode obedecer ou não. Querida, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de integracionismo? O que você fala a respeito disso? Então, é justamente o que estava falando no começo, né? Integracionismo é aquela teoria, né, humanista. Repete. Uma teoria humanista, né, fundada Sim. no homem, né, uma tentativa humana Uhum. de querer juntar, né, a verdade, a perfeição da palavra de Deus e mais a sabedoria humana, os métodos humanos de querer tanto entender, diagnosticar e tratar a alma, tratar o ser humano no seu interior. Só que essas duas coisas, elas nunca vão poder caminhar juntas. Água e óleo, né? Por quê? Porque o pressuposto de cada uma é completamente diferente, é completamente oposto. Quando você analisa Freud, Skinner, Maurer, cada um deles tem pressuposto totalmente diferente, não é? E partiam, né, essas pessoas, do pressuposto da não existência de um Deus, né? E que não havia necessidade do homem ser tratado espiritualmente nas suas emoções. Que, por exemplo, esse exemplo que a Graça deu, Salmo 77, interessante porque o pessoal acha que a Bíblia às vezes não vai tratar de coisas que as nomenclaturas do nosso tempo hoje em dia, porque essa é uma estratégia, né? É dar nomes diferentes para coisas que a Bíblia já falou, apesar de não ter dado... Eu sempre falo que quando um profissional nessa área fala algo que é correto, está na Bíblia. Isso. Então, por exemplo, a Graça mencionou do catatonismo. Salmo 77, versículo 4. Salmo 77, 4, no Salmo de Asaf, ele está relatando a experiência dele numa angústia tão profunda que olha o que ele está falando no versículo 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Meu Deus. Então, angústia, né? O catatonismo, o impedimento de uma pessoa conseguir se expressar, estava aqui, milhares de anos atrás já. Agora, não é porque tem um nome, né, um nome técnico, que não está no texto sagrado, que aquilo não foi tratado, ou seja, toda angústia, todos os problemas humanos... O próprio Davi, vira e mexe, ele fala sobre depressão, seríssima. Exatamente. Terrível. Então, o integracionismo, ele quer assim, é como se fosse essa tentativa, né, de misturar coisas que nunca vão poder caminhar juntas. Porque o que eu entendo do integracionismo é que esse pessoal que desenvolveu isso normalmente trata o homem como uma vítima. Uma vítima, um coitado. Freud deixa bem claro para olha, na verdade, a culpa não é sua, a culpa é do teu pai, da tua mãe, da igreja, da sociedade e tal, e eu vou fazer com que você realmente baixe um pouco essa culpa. Trata né? a pessoa como um coitadinho, né? Ele coloca assim, como se a consciência fosse um guarda rígido, né? E a pessoa, por exemplo, ela tem
desejo de adultério. É. E aí, quando ele pensa nisso, vem o guarda e pau! Então, ele fica frustradinho, né? Porque ele não consegue resolver. Se eventualmente, vamos assim, o nosso Baixa a amigo guarda. profissional baixa Guarda. e ele faz o que ele tem vontade, aí gera culpa. Então, Você Ele mexe nunca é com os livre, padrões. né? Na hora que Mexe você com o altera o padrão. padrão, a Acabou. pessoa se sente boa por um tempo. Por um tempo. Até o seu desejo voltar. forte prevalecer de novo e levar ou para essa direção ou para uma outra direção, porque ela precisa, De ela algo. acredita que o que realmente ela precisa é dar vazão aos seus sentimentos, aos seus pecados, às suas inclinações. Sim. E é interessante que o Senhor Jesus fala na palavra que essas coisas não surgem do externo, não surgem do ambiente que a gente vive, Sim. não surgem do... Agora, essas coisas podem nos influenciar, Sim. mas todas essas coisas vêm da Vem onde? do coração. Do coração da do ser alma. humano. Enganoso é o coração. É, exatamente. Provérbios 4:23 fala o quê, né? Que o coração é a fonte da vida de qualquer pessoa. Sim. Depende do que tiver lá dentro, Sim. né? Se é o Deus que ocupa, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro e único, ocupar no coração da pessoa Uhum. o lugar que ele deve ocupar, Sim. então a sua vida fluirá de um certo jeito, produzirá certos frutos. Se for outra coisa qualquer, que a gente chama muitas vezes de ídolo, que é um desejo tão forte, capaz de dominar uma pessoa para ela viver em função daquilo, né? Então o fruto será completamente diferente. Diferente. Então é dali que surge. Né? Olha É que verdade. interessante, né? O Salmo 42, 42. versículo 5. O salmista, né? Diz assim, que é o que eu acho que cada um de nós deveríamos fazer, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Ele começa a perguntar, qual é a raiz desse medo? Qual é a raiz dessa preocupação? Qual é a raiz dessa angústia, não é? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em E aí Deus. vem a resposta. Espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, na terra do Jordão, e nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. E aí ele começa a ver realmente o que Deus já fez, né? Sim. Você deve ter tido nesses anos todos muitos membros de igreja, não sei, de fora talvez também, mas de dentro, que trouxeram para você problemas, né, difíceis, né? E eu sei que as pessoas, muitas vezes, eles recebem um rótulo aí, né? As pessoas rotulam, e eu vou contar depois um caso. Sim. Mas tem alguma experiência que marcou tua vida e que você viu a pessoa sendo assim liberta? Sim, a gente tem algumas, graças a Deus, né? Amém. Estou pensando aqui. Mas bom, até o próprio... É interessante, né? Aquela pergunta inicial sobre a crença na palavra de Deus, se ela realmente ela é suficiente, se ela é só ela tem esse papel. Acho, talvez em vez de falar de outras pessoas, eu posso falar da minha própria experiência. Sim. Por quê? Eu me converti ali em 90, 91. Eu fui batizado em 91, na mesma igreja que hoje, pela graça de Deus, a gente é um dos pastores, né? Uhum. É interessante que em 92, né, o pastor Bill Moore, um dos fundadores da igreja, ele me desafiou a fazer um curso de aconselhamento. Sim. Que legal. Lá em Campinas estava começando Autoconfrontação. Não, era o Centro Rockman, de um outro pastor amigo lá, ficava ali perto do castelo, tinha alugado uma casinha ali, ele falou, seria interessante você fazer, foi o primeiro contato que eu tive com o aconselhamento bíblico, Acho que eu conheci. fazendo esse curso, que na verdade era o quê? Você ter toda a parte, esse livro, o Manual do Conselho Cristão e o Conselho Capaz, era a leitura obrigatória, teve que ler os livros inteiros,
né? Anotando, fazendo Sim. devocional ali, Aham. tudo. Sim. Era o material melhor disponível, realmente, né? Sim. É o que tinha. Eu comecei Sim. por aí. Sim. Isso. E é interessante que, como parte do curso, então você tinha que expor uma área Da sua vida. da sua vida. Sim. Para ver se, bom, o que Será que funciona? será que funciona? Né? Será que você pode ser liberto? E eu lembro, né? A área Sim. que eu coloquei da minha vida vinha da minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus, que era a minha área moral, né? O relacionamento com as meninas, essa questão de você ter uma visão, como eu falei antes, antropocêntrica, onde você é o centro da sua vida, do universo. Então você vai vivendo de uma forma a olhar para as pessoas não como criaturas de Deus, não como pessoas Sim. que foram feitas para atingir um propósito Mas que Ele como criou para a vida objetos de delas. desejo. Exatamente. Então você quer usar as pessoas. Sim. É muito interessante, porque o trabalho que eu fiz para minha própria vida foi justamente nessa área. Então, acompanhado por aquele pastor conselheiro ali, então a gente tinha que fazer esse trabalho e foi... Então, foi um trabalho assim de abrir a vida e colocar depois... Era no final do curso, né? Tudo que eu tinha aprendido, como é que eu ia me Aplicar, né? aconselhar, ele vai Aham. corrigindo, vai fazendo... Bom, só para resumir assim, fazendo tudo isso, esse curso que durou alguns meses, né? Eu percebi que ali Deus, não só... essa área era tão forte na minha vida que quando eu me converti, eu já comecei na igreja a me envolver com uma moça que já estava ali. E era envolvimento, não era como antes, mas com aquela mesma mentalidade. E ao fazer esse curso, eu percebi assim, tá tudo errado, né? Então eu percebi, aplicando princípios bíblicos na minha própria vida, isso me fez chegar à conclusão, falar assim, ó, nesse momento, pelo menos, eu entendo que Deus nem quer que eu me relacione com ninguém. Eu preciso me relacionar... Me corrigir. Isso, preciso me corrigir, relacionar com Deus, do jeito que está na Bíblia. Então, aquilo trouxe uma libertação total, assim, dos pensamentos, de olhar para outra pessoa. Então, fui lá, né? Encerrei aquele relacionamento, pedindo perdão, né? Explicando que não tinha nada a ver, o problema não era essa moça, não é culpa do outro, né? Uhum. Eu precisava viver com Deus, me fortalecer nele, andar com ele. E eu percebi que, assim, aplicando essas verdades na minha vida, eu não tinha mais a necessidade que eu achava que eu tinha de ficar. O meu relacionamento com Deus é suficiente. E a partir desse relacionamento, isso começou a determinar a minha visão, meu relacionamento com qualquer outra pessoa, né? Estabelecer certos compromissos na minha vida com Deus, de modo que depois desse período nunca mais sem me envolver com pessoa nenhuma, muito menos de maneira errada, né? Combinando com Deus e sendo sustentado pelos princípios da palavra para encontrar quem hoje é minha esposa. Sim. Num relacionamento que a gente manteve por 2 anos entre namoro e casamento, né? Um noivado e namoro, por 2 anos ali, antes de casar. 26 anos a gente já é casado, onde não houve nenhum problema, né? Nenhuma queda na área moral. Não porque eu me conheço, né? Mas justamente porque aplicar a palavra de Deus né? à nossa vida, ela vai transformar. Ela vai mudar o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala, né? Então, eu quero, assim, louvar a Deus porque a palavra é suficiente. Se a gente não tivesse essa capacidade também de se dominar, Deus não poderia cobrar isso da gente, Romanos não é verdade? 6, Porque Romanos 6 em diante fala sobre isso. Eu sendo uma pessoa anteriormente religiosa, eu também tinha esse comportamento. Porque eu conhecia, eu falava de Deus, né? E eu me casei também, né? Eu e ele me respeitou, eu o respeitei. Então, assim, a gente casou. E hoje, ele confia em mim. Claro. Se eu falar para ele, Raul, agora eu vou pegar um avião, eu vou lá para... Eu fiquei 6 meses sozinha lá em Londres. Ele aqui. E ele confiou em mim, como eu confiei nele, entendeu? Quando eu fui para os Estados Unidos, ela ficou. Entendeu? Ele foi, eu fiquei. Chorando, Raul, ficou chorando todo dia, mas ele ficou. O Bill Moore, ele teve muita influência, acho que em muita gente, né? Sim. Na área de aconselhamento. Com certeza. E o meu primeiro contato foi esse aqui, e autoconfrontação.
Sim. Eu lembro da apostila que eu tinha, que era xerox, dessa grossura, com grampo, era algo horrível. Hoje é tudo bonitinho, tem Sim. capa e tal, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Sim. Então, a autoconfrontação é algo que a maioria não faz. Quando ele fala, por que te perturbas? Né? Qual é o teu problema, minha alma? Quando ele faz essa pergunta, é uma autoconfrontação. Você conversar com você mesmo, né? Então, o grande problema nos dias de hoje é que muitos pastores, que são pastores só de púlpito, não de vida, infelizmente é isso, eles não têm condições bíblicas de aplicar a palavra de Deus na vida daqueles que o procuram. Então, eles caminham para um profissional. Então, eu vou te dar um exemplo. Isso que eu estou falando passou, sei lá quantos. Um dia, um pastor trouxe um membro da igreja, uma moça jovem, que só chorava. Só chorava. Uma depressão, já tinha sido internada. Ela havia sido traída pela melhor amiga, marido, e se separaram, e ela não conseguiu trabalhar com isso. E ela passou na mão de profissionais e veio com um rótulo de bipolar e esquizofrênico. E aí que começa vamos dizer assim, o poder da palavra e daquele que conhece a palavra, porque a palavra fala que você tem que manejar bem a palavra, né? E aí começamos a conversar e fomos detectando não só os sintomas, porque os sintomas é que faz o pessoal rotular. Não, nós somos atrás das raízes. E na medida que fomos encontrando essas raízes e elas foram sendo arrancadas, não é? Porque não era só o problema do marido, tinha várias outras coisas. Sim. Essa moça que só vivia chorando, trancada em casa, com depressão não fortíssima, trabalhava. Porque eu sempre falo, a depressão é um sintoma, sim, não é a causa. A não ser que tenha um problema físico. Você tem um tumor, você tem uma tireoide, alguma coisa que vai... Mas, normalmente, quando vem alguém assim, eu mando primeiro para o médico. O médico não detecta nada, então volta. Então, essa moça tomava, sei lá quantos comprimidos, não é? Uma pancada de comprimido. Ela foi tirando fora. Voltou ao normal, voltou a trabalhar, voltou a ter vida. Ela hoje aconselha outras pessoas. E é o tal rótulo. Onde ficou a esquizofrenia e o bipolar? Na verdade, isso foi um rótulo porque as pessoas trabalham em cima de sintomas. Muito bem. Nós estamos quase, não está no fim ainda, mas ainda dá. Marcos, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Assim, o pessoal fala da pandemia, né? Que existe, por exemplo, cada período da história, por exemplo, com a pandemia, os psicólogos falavam que a ansiedade, a depressão aumentou muito. Sim. Mas pelo que a gente conversou aqui, o pecado é o mesmo, sim, né? Sim. Sempre no caso, pastor Maurício, nesses períodos, por exemplo, pelo que vocês falam, o pecado é o mesmo, né? Mas houve um crescente nesse período de aumento na questão na questão do aconselhamento bíblico ou não, né? Isso que eu queria perguntar. Ou é sempre a mesma coisa, vamos dizer assim? Crescente no período da pandemia? Assim, pelo trabalho, né, a experiência que a gente teve, pelo menos posso falar de mim, né, nesse período, a gente percebe que as pessoas, houve um crescimento de desespero, sim, né, de ansiedade, de medo. Por quê? Porque o ser humano, vamos dizer assim, algumas distrações da alma, né, algumas coisas que o ser humano tenta fazer, né, por exemplo, quando você está deprimido, quando você está triste, né, e a tristeza não é uma anormalidade da vida, isso que tem que entender, sim, né, porque o pressuposto é esse, né, achar que o ser humano normal
Não fica ele feliz. é feliz. É. E a Bíblia não Sempre. fala isso. O ser humano normal feliz era Adão antes da queda. Sim. Exatamente. Depois disso, o normal, a normalidade, até estou lembrando do livro do Dr. Daniel Berger, que é sim. que é um conselheiro Eu Sim. estive com ele. Maravilhoso. muito experiente, né? Trata dessas questões. Ele fala, a normalidade é a tristeza. Okay? E tanto é que o ser humano vive buscando maneiras de Se distrair. eliminar, distrair. Então, com a pandemia, a pessoa tem que ficar dentro de casa. Ela corta aqueles relacionamentos que ela está acostumada. Né? As distrações. O barzinho fechou. Fechou. O shopping não pode Fechou. ir. Assim, o que acontece? Há uma percepção maior Ela com ela. do desespero que Dos ela já seus tinha, que ela problemas. possui. Agora, ela tem menos recursos externos, menos ilusões, vamos dizer assim, para se enganar. Sim. Então, ela fica mais exposta ao seu próprio coração. Fala assim, agora, eu estou sentindo de maneira mais intensa aquilo que já estava lá dentro. Só que eu me distraía, eu ia ver pessoas, eu ia fazer coisas, eu ia viajar, enfim. Isso foi tirado por um período. Sim. Agora, isso, quando a pessoa, né, como o Salmo 42, né? Se ela está aflita, está angustiada a minha alma, e ela não tem Deus, ela não tem para quem correr. Tem resposta. Ela vai ficar angustiada e virando na sua angústia ali, porque ela não tem Deus, e também não preciso me preocupar com isso, e também não tenho mais aqueles recursos passageiros, né, temporários que agora eu perdi numa situação de pandemia. Agora, a pessoa que tem Deus... E nisso aumenta o suicídio, né? Isso, exatamente. Aumenta o desespero, aumenta toda Sim. essa questão, né? Sim. Até é interessante se falar disso. Uma das filhas da gente, ela trabalha num departamento, né? No departamento ali de atender pessoas em emergência. Ela é enfermeira. Então, o que mais atende, né? Nesse departamento, que é um departamento que abarca, por exemplo, a pessoa se intoxicou com um produto químico ou com medicamento e tal, mas o maior número de ocorrências é tentativa de suicídio entre os jovens Meu pai. e entre pessoas que estão em idade, né, universitária, produtiva, porque apesar de conseguirem fazer o que querem, apesar de Sim. terem possibilidade de, muitas vezes, ter a chamada liberdade de fazer o que quer com a sua própria vida, sem um relacionamento com Deus, sem entender que é na palavra que eles vão suprir as suas necessidades mais profundas, entra em desespero, mesmo podendo viver como quer. Ou seja, Sim. o sucesso alcançado no mundo não elimina os seus problemas interiores. Ou seja, o mundo internos. interior está em desordem, meu É. filho. Você pode ser bilionário, Sim. não vai adiantar nada. Sim. O que eu penso assim, né? É possível até que algumas pessoas possam me criticar, mas paciência. O mundo jaz no maligno. Então vem a pergunta, bom, esses profissionais, conselheiros, né, que aprendem na faculdade, etc., eles deveriam ou não deveriam existir? Não, Deus permitiu. Por quê? Sim. Porque a maioria do mundo não vai buscar um pastor. Sim. Vai Então eles buscar um têm que ter conselheiro. uma válvula de escape. Sim. É uma É panela de necessário, vamos dizer pressão assim, para eles. que você precisa puxar o pininho. Então, O fio, conversar, vamos dizer, de uma certa forma, ameniza um pouco o problema. a Mas pressão. Não acaba. Sim. Né? Bem, nós estamos chegando ao fim. Eu sempre falo, né, que o mundo é como se fosse a Disney World ou o Carnaval, né? Então, a Disney, eu nunca fui, nem quero ir, mas assim, por exemplo, quando as luzes estão acesas, então aquilo ali é um glamour, né? Um negócio assim, quando apaga as luzes, aquilo fica feio, fica sem vida. De dia, né? Você Né? passa lá. Inclusive o carnaval, lá em Volta Redonda, a gente vai caminhar, então tem um lugar onde eles colocam as fantasias, aqueles negócios de carnaval. Você olha assim no buraquinho, assim, é um negócio horrível, porque acaba as luzes, apaga as luzes. Então eu falei assim, poxa, a alegria do mundo, ela é passageira, né? Acende as luzes, todo mundo está feliz, está alegre. Apagou as luzes, estão tristes, Sim. porque o problema é interno, né? Deus, ele preenche esse vazio, né, do homem, porque o homem, sem Deus, ele é corpo e alma.
o espírito está morto. Então, quando esse espírito revive dentro dele, ele está completo, né? Então, assim, é muito mais fácil você aconselhar, quer dizer, biblicamente é só mesmo um que crê em Deus, né? Porque ele crê na palavra de Deus, ele crê que esse Deus o criou e ele quer que ele tenha uma vida boa. Ok. Palavras final. Mas eu quero agradecer pelas palavras aí do pastor Maurício, que veio acrescentar bastante, a gente aprendeu bastante, né? Uhum. E a gente muitas vezes quer mais, né? Saber cada vez mais, né? Poderia ter mais tempo, né? mais tempo, mas eu Fica quero tranquilo agradecer. que ele vai voltar. Legal. Meu jovem, primeiro, muito obrigado aí por ter Obrigado, estado com a gente. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, mas fica tranquilo que você vai voltar. Vamos continuar falando um pouco mais sobre aconselhamento. Você pode trazer algum tópico específico, ok? Para a gente desenvolver. Ok. Bom, eu que agradeço de poder estar aqui, né? Conversando com a palavra de Deus aberta, né? Trazendo o que Deus pensa sobre o ser humano, sobre os seus problemas, sobre a solução. É muito importante quem está ouvindo a gente entender que qualquer outra pessoa que trabalha com aconselhamento bíblico, é um grande necessitado de tudo aquilo que a gente transmite, né? Nós somos pecadores, necessitados o tempo todo da suficiência da palavra de Deus aplicada dia a dia na nossa vida. Sim. Então, uma coisa que eu queria deixar claro, não encarar o aconselhamento ou o conselheiro como o profissional que somente ele é capacitado, ou Deus vai esperar que ele seja alguém que vai trazer a solução. A Bíblia fala, né, que em Colossenses 3,16, o papel de estar cheio da palavra de Deus e poder aconselhar um ao outro, Colossenses 3,16, é papel de cada cristão. Então, o desafio é adquirir equipamento, né? Assim, a gente faz parte de uma associação, chama Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB. Né? ABCB. Foi fundada também pelo pastor Bill Moore e mais alguns pastores. Então, aquilo, a gente tem conferências, cursos, tudo que fazem com que os cristãos sejam equipados para justamente tratar das suas próprias vidas. O Autoconfrontação é um excelente manual, né, para ser equipado para lidar consigo mesmo e depois ser usado por Deus na vida de outras pessoas. Então, é importante a gente entender que é papel do cristão se envolver. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos todos os recursos em Deus para tanto aplicarmos a nossa vida, participarmos na transformação que Deus está fazendo em nós, quanto nas outras pessoas. É privilégio do cristão fazer isso. Amém. Eu vou ler o trecho e você pode meditar nele, não é? Então, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, já começa deixando bem claro que se a palavra de Deus não faz parte da sua vida, você está perdido, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é algo que mostra mutualidade, né? Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O 17 é fundamental. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Ou seja, nós não somos nada. Eu trabalho na área de aconselhamento, vivo andando com o Senhor há mais de 44 anos, mas eu não sei nada. Eu estou engateando. Cada vez que eu entro aqui nessa palavra, eu descubro coisa nova. É verdade. Então, querido, desafio você a realmente mergulhar na palavra para ter experiências com Deus da palavra. Que Deus abençoe. Foi um tempo maravilhoso. Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu gostaria de agradecer, né? Porque você dispensou de um tempo de estar conosco, mas é sempre muito bom estar com você e toda a sua família, né? Vocês é da nossa família. Mas ele vai voltar. Esse casal é uma bênção. E que eu não Deus vou dar abençoe. sossego para ele, não. Foi muito gostoso estar com você. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe. Até Amém. o próximo podcast.
Fiquem na santa paz do Senhor. Amém. Amém.